dia da pré-temporada corintiana e já muito trabalho com bola aqui no CT. Comandado por Thiago Nunes, novo técnico corintiano, 2 grupos foram divididos. Ele esteve mais próximo de laterais, zagueiros e volantes marcadores, enquanto seus auxiliares comandaram a atividade com meias e atacantes, da parte ofensiva. Destaque para a primeira aparição do lateral esquerdo Sid Clay, reforço contratado por empréstimo do Dinamo de Kiev, campeão paulista pelo Corinthians em 2018, está de volta. Os outros reforços também já todos integrados, participando normalmente das atividades. Outra notícia importante do dia foi a presença do goleiro Cássio, trabalhando apenas com os pés, com uma proteção na mão esquerda, depois de sofrer uma luxação no polegar esquerdo. Mas não preocupa para a disputa das competições neste primeiro semestre ou nessas primeiras semanas de calendário apertado do Corinthians. Ele vai inclusive viajar para os Estados Unidos e tem previsão de volta aos trabalhos normais com as mãos daqui a 4 dias. Por isso então Cássio, se não disputar uma ou outra partida da Florida Cup, será certeza na estreia do Paulistão dia 23 contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Corinthians. Do CT Joaquim Grava, Flávio Ortega. Tá aí o Flávio Ortega, então, com as informações. A gente estava ouvindo o Pedrinho com a Roberta e logo depois a gente foi para o Corinthians que agora está sem o camisa 10. Pedrinho é esse cara? Se a gente olhar para o que o elenco do Corinthians tem, o Pedrinho é esse cara, né? E a gente está falando da questão simbólica da camisa 10, né? Porque a função do 10, ela vai ser mais do Luan do que do Pedrinho. Agora, o Pedrinho vestia 38 desde que subiu. O Jadson era o 10. Com a 10 vaga, natural que o movimento encaminhe a 10 para o Pedrinho. E aí ele vai ganhar um peso maior também dentro do elenco, porque é algo simbólico para um menino que subiu há 3 anos. Se tem uma pessoa que está revoltada com o Pedrinho na seleção olímpica, ela é o Bertozzi. Ele estava no BB Debate, mas ele falou que é um absurdo, como é que pode? O negócio é que está na cara que o Corinthians quer e quer vender desesperadamente o Pedrinho. Lembra muito a história do Antony, né? São Paulo. Há um questionamento, São Paulo precisando criar um encaixe, treinar desde cedo, o Diniz pegar um trabalho do início. Mas tem que colocar o Antony na seleção? O São Paulo quer o Antony na seleção. O Corinthians quer o Pedrinho na seleção. Os clubes querem essa vitrine, querem fazer essa venda. E sobre a questão do camisa 10, a gente por mais que o Pedrinho seja um bom jogador, tenha potencial, se esforce, ainda acho que é pouco para um camisa 10 de seleção brasileira. Acho que tem pouco estofo, acho que tem pouca história, mas é uma seleção olímpica. Ainda acho o Pedrinho para mim ainda está naquela situação ali que ainda precisa provar um pouco mais. Sim. Ele está naquela questão de que ainda é muito aquele menino franzino que pode despontar, mas ainda não explodiu como a gente espera. E se é complicado para vestir a camisa 10 da seleção brasileira, imagina para vestir também a camisa 10 do Corinthians, assumir essa responsabilidade. Mas o Pac lembrou bem, uma coisa é você usar 38 e ser eternamente tratado como uma promessa. Outra coisa é você iniciar uma temporada como um camisa 10 e você ser um cara que agora tem um técnico novo, um posicionamento novo, um posicionamento que em tese vai te favorecer, não vai ficar te sacrificando aquela coisa de voltar, não ter fôlego, não ter físico. Então, assim, tem um peso maior para o Pedrinho nesse início de temporada. Vocês estão falando dessa questão do Pedrinho ser negociado e tudo mais, né? Na possibilidade, e talvez interesse do Corinthians negociar. Sim. Jovem talento. 21 anos. Sim. Mas aí começa a entrar também naquela idade que a gente até chegou a discutir assim. Começa a demorar. E o bonde tá passando, estão chegando os últimos valores ali, se não entrar outra agora... coisa também, o clube começa a olhar de fora, por que não compraram antes? Por que não venderam com 18? Por que ninguém tentou comprar com 20? Já tem algumas temporadas no profissional. Por exemplo, o grande Luan, rei da América, campeão do Grêmio, passou anos aí sendo especulado, porque em Spartak tem clube daqui, clube dali. A realidade agora é uma venda para o Corinthians. Então, assim, Cebolinha passou a jornada inteira sem proposta. Não, e acho que vai passar alguns meses. Outro dia, até eu estava acompanhando uma matéria que dizia que o Grêmio estava celebrando o fato de ter se livrado da janela. Não é que o Grêmio se livrou. A Europa talvez parou de olhar também, porque teve um pico ali de Copa América, como você falou, de Cebolinha, brilhou muito ponto. O Luan ali de campeão da Libertadores, destaque do campeonato, craque absoluto. Não, ele não quis ir para a Rússia, foi uma decisão dele. E aí a coisa começa a passar e o Pedrinho tem que tomar esse cuidado também, porque a Europa começa a olhar e fala, eu vou na loja, olho e falo, ninguém quis comprar esse produto, por que eu vou comprar? A ideia do Corinthians tem 3, 4 anos e ninguém leva? O Corinthians pensava em vender o Pedrinho, o valor estimado que o Corinthians olhava para o Pedrinho era de 50 milhões de euros. Ninguém vai pagar 50 milhões de euros no Pedrinho, né? O Pedrinho é um bom jogador, 21, mas esse ano pode ser um ano bem importante para ele. Com o fato de ter um técnico que tem uma ideia de jogo que encaixe mais com o que o Pedrinho pode oferecer e um cara que divida esse papel da habilidade, da articulação, como é o Luan, pode ser um ano de amadurecimento do Pedrinho e é isso que o Corinthians espera, talvez até por isso encaminhando para ele uma camisa tão importante para a história do clube. O Corinthians precisa entender, uma lógica de mercado quanto mais o jogador joga,
por mais, sabe, incoerente que possa parecer para quem escuta de casa, é quanto mais ele atua, menos ele vale. O jogador, quanto menos ele atua, quanto ele ainda está só na esfera da promessa. Eu lembro que conversando com um dirigente do Flamengo e agente do mercado na época da venda do Vinícius Júnior, o Flamengo tinha uma preocupação muito grande em vender o Vinícius enquanto ele não estivesse nem em campo. Era uma coisa do tipo, temos que vender a promessa. A gente não sabe o que vai acontecer a partir do momento que ele pisa em campo. Quanto menos ele atua, mas o Corinthians precisa entender isso. Quanto menos ele atua, mais ele vale. O Vinícius ele é vendido por 45, o Paquetá já joga um pouco mais, já é vendido por 35. O René já joga um pouco mais, talvez esteja vendido por 30, 35 também. Então, assim, é uma lógica de mercado. O Corinthians precisa sair também um pouco dessa questão de eu vou vender o Pedrinho por 50.